Para mim, ficou comprovado na prática o porquê o Tite poupou, preservou esses jogadores. Porque eles não estão com a condição ideal de jogo. E o Flamengo se encontra, neste momento, fisicamente arrasado. O Flamengo parece que está no final da temporada. Você compara o ritmo do time do Flamengo com outros times e você percebe que o Flamengo está se arrastando. Mas uma coisa é certa: a partir do jogo com o Milionários, o Flamengo mudou o seu nível. E aí a comissão técnica tem que ser questionada. O porquê está acontecendo isso? Minha gente, do jeito que o Flamengo está, como o Flamengo chegará, por exemplo, em setembro? E aí o Tite está sendo muito criticado, e com razão, porque, de fato, como eu disse, depois do jogo com o Milionários, o Flamengo despencou de produção. Eu acho que depois daquele jogo com o Milionários, o Flamengo fez um bom jogo com o São Paulo até levar o primeiro gol e aí virou um sufoco no final. E o primeiro tempo contra o Palestino. Salve nação, vamos chegar agora com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o jornalista João Guilherme analisou e deu a sua opinião a respeito dessa partida entre Flamengo e Botafogo. E ele foi além disso, falou um pouco sobre as atuações do Flamengo nos últimos jogos. Para ele, o time está deixando a desejar e muito. Vocês concordam? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar o que o jornalista falou sobre esse Flamengo. Agora, falando do Flamengo. O Flamengo preservou os jogadores para esse jogo contra o Botafogo no Maracanã. Ele não levou vários jogadores para La Paz e na partida do último domingo contra o Palmeiras, o Flamengo usou o Pedro por meio tempo e usou o De La Cruz por 20 minutos, aproximadamente. Antes, no jogo contra o São Paulo, o Flamengo já tinha poupado o Arrascaeta. Ele não jogou contra o São Paulo. Ele jogou contra o Palmeiras, mas esteve mal. Ele não jogou contra o Bolívar, não viajou. E agora, contra a equipe do Botafogo, de novo, o Arrascaeta não se apresentou bem. E aí é que está o ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tenho a seguinte tese. Para mim, ficou comprovado na prática o porquê o Tite poupou, preservou esses jogadores. Porque eles não estão com a condição ideal de jogo. É muito claro. Parem para pensar. Eles foram preservados. Tiveram uma semana de treinamento, de recuperação. E hoje apresentaram aquele nível de futebol, jogadores lentos, apáticos, que visivelmente não estão na plenitude da sua forma. Então, para mim fica muito claro. É por isso que o Tite não está colocando esses caras para jogar. Porque eles estão mal fisicamente. E aí entra o outro ponto da história. Por que os jogadores do Flamengo estão tão mal fisicamente? Eu tenho aqui os números. O Flamengo realizou até o momento na temporada 22 jogos. E aí eu peguei como parâmetro outras equipes importantes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Flamengo realizou 22 jogos. O Botafogo realizou 26 jogos. Vocês sabiam disso? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. E é fácil de explicar. O Botafogo fez jogos pela Libertadores da América antes da fase de grupos. Então, lembra que o Botafogo enfrentou o Aurora e depois pegou o Bragantino? O Botafogo jogou mais do que o Flamengo. 4 partidas na temporada. Aí vamos lá. O Palmeiras,
23 jogos. O Palmeiras fez um jogo a mais que o Flamengo até agora, que foi exatamente a decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo. O Fluminense, até aqui, 22 jogos. O mesmo número de jogos do Flamengo. O Atlético Mineiro jogou menos. O Atlético realizou 19 partidas, 3 a menos do que o Flamengo, que é o tema do comentário. E o Fortaleza, que é um time que sai lá de cima do Nordeste e cruza o Brasil e viaja pela América do Sul, porque está jogando a Copa Sul-Americana. O Fortaleza jogou 26 jogos, o mesmo número de partidas do Botafogo. E por quê? Porque o Fortaleza ele joga também a Copa do Nordeste, além dos jogos que fez do Campeonato Cearense, da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Então, o que eu estou querendo dizer com essas informações que eu estou trazendo aqui? O calendário, meus amigos, ele está aí há muito tempo, todo mundo sabe do acúmulo de jogos, todos sabem que a partir de agora, principalmente neste período antes da Copa América começar, vai acontecer um acúmulo muito grande de partidas. O Flamengo realizou uma pré-temporada, como todos os outros. O mais prejudicado nesse aspecto foi o Fluminense, pelo sucesso do ano passado, que voltou muito tarde. E o Flamengo se encontra, neste momento, fisicamente arrasado. O Flamengo parece que está no final da temporada. Você compara o ritmo do time do Flamengo com outros times e você percebe que o Flamengo está se arrastando. E aí é que eu quero tocar nesse ponto. Por que isso está acontecendo? Porque o Flamengo tem uma estrutura que é top. Uma estrutura de primeiro mundo. Quem conhece o Ninho do Urubu sabe do que eu estou falando. O Flamengo tem todas as condições, inclusive muita ciência, que ajuda muito, mas virou motivo de chacota, para exatamente preparar melhor os atletas. E o Flamengo, que não é o time que mais jogou até agora na temporada, e eu trouxe as informações, visivelmente é o time que mais vem sofrendo. Por que isso está acontecendo? Isso é muito interessante. Gera uma série de dúvidas. Porque outros times também estão com essa dificuldade. Por exemplo, o Kleber Xavier hoje disse na coletiva que o Flamengo enfrentou 2 jogos na altitude e um jogo no gramado sintético. Ok. O Botafogo recentemente jogou na altitude contra a LDU. Foi lá jogar e perdeu o jogo por 2-0. Também sofreu os efeitos da altitude e fez mais jogos do que o Flamengo. Então, hoje, na entrevista coletiva, o Tite, o Kleber Xavier, eles trouxeram aí uma série de argumentos, mas que, sinceramente, não convencem. E eu vendo o Flamengo jogar hoje, no ritmo que jogou, após uma semana em que a maioria do time que entrou em campo foi preservado, ficou apenas treinando, eu sinceramente entendo o porquê o Tite não está colocando esses caras para jogar. É porque eles não têm condições de jogo. Vocês imaginem só como seria esses caras jogando domingo passado contra o Palmeiras o tempo todo, indo até La Paz, jogando a partida lá. Hoje, como eles estariam no Maracanã? Eles iam entrar rastejando no gramado, né? Porque o Flamengo hoje foi de um declínio físico, principalmente no segundo tempo, impressionante. Então eu gostaria de saber o que está acontecendo. Porque, em comparação com outros times, o Flamengo está muito mal fisicamente e tem toda a estrutura e profissionais gabaritados com história no meio esportivo para preparar esse time do Flamengo. Isso me chama muita atenção. Isso é esquisito, hein? Isso é muito esquisito. Os jogadores do Flamengo estão muito frágeis. Eles recebem uma carga de treino, eles vêm para a carga de jogos, mas estão sucumbindo. E outro ponto, o jogo com o Milionários em Bogotá foi um divisor de águas para o Flamengo nesta temporada. Até o jogo com o Milionários,
que foi entre as finais do Carioca contra o Nova Iguaçu, o Flamengo vinha apresentando um futebol que vinha evoluindo. E fisicamente, o Flamengo estava apresentando uma boa condição. Aí chegou abril, chegou a final do Carioca e a estreia na Libertadores. A partir do jogo com o Milionários, o Flamengo começou a apresentar problemas. O desgaste foi acentuado. Milionários, Nova Iguaçu, Libertadores da América contra o Palestino, aí depois Atlético Goianiense, e aí a sequência de jogos. São Paulo, Palmeiras, Bolívar. Mas uma coisa é certa, a partir do jogo com o Milionários, o Flamengo mudou o seu nível. E aí a comissão técnica tem que ser questionada. O porquê está acontecendo isso. Minha gente, do jeito que o Flamengo está, como o Flamengo chegará, por exemplo, em setembro? Nós estamos em abril. O Arrascaeta agora vem informação de que ele vem jogando no sacrifício e que ele deve ficar um tempo afastado. E aí eu pergunto, há quanto tempo a gente ouve falar isso do Arrascaeta? Esses jogadores todos aí do Flamengo, dessa geração que já estão há algum tempo no clube. Isso me soa muito estranho mesmo, porque não sei, e isso me leva a pensar dessa maneira, se está acontecendo um comprometimento com a causa. Porque, gente, atleta é atleta. E a exigência física nos jogos de futebol, ela tem aumentado cada vez mais. Se os atletas não fizerem a sua parte, não adianta nada ter o melhor CT da América Latina, os melhores aparelhos para fisioterapia, fisiologia, radiografia e outras coisas mais, porque nutricionistas, todo um planejamento que existe, se os atletas não estiverem cumprindo com a sua parte. E essa situação que nós estamos vendo no Flamengo, ela sinceramente levanta essa questão. E aí, o Tite está sendo muito criticado, e com razão. Porque, de fato, como eu disse, depois do jogo com o Milionários, o Flamengo despencou de produção. Eu acho que depois daquele jogo com o Milionários, o Flamengo fez um bom jogo com o São Paulo, até levar o primeiro gol, e aí virou um sufoco no final. E o primeiro tempo contra o Palestino, que o Flamengo jogou bem. Depois, no segundo tempo, tomou sufoco também. Mas não foi a mesma coisa. O futebol do Flamengo caiu. E aí o Tite, hoje na coletiva, ele admitiu discretamente o seguinte: nós temos que dar um passo atrás, reconhecer e voltar. Ou seja, ele admite que está mal. O Flamengo está mal. O Flamengo caiu muito de produção. O Flamengo, que vinha numa sequência muito forte nos 3 primeiros meses do ano, despencou de produção. E principalmente na parte física, que interfere em todo o funcionamento. Para que um plano tático seja exercido, e o do Tite é um plano que exige muita entrega dos jogadores para fazer uma compactação. Vocês repararam que o Flamengo, que não levava gols, aí vão falar o seguinte: mas o Flamengo jogou a maior parte no Campeonato Carioca. Jogou contra o Botafogo, que hoje venceu o Flamengo. Não tinha o Arthur Jorge, mas era o Botafogo. Tinha aí esses jogadores que entraram em campo hoje, e o Flamengo não levou gol. O Flamengo jogou contra o Fluminense, que não está fazendo uma boa temporada, mas é o Fluminense. O Flamengo jogou num clássico contra o Vasco da Gama, enfrentou esses adversários e não deu chance aos adversários. O Flamengo era muito compactado, muito justo, era difícil entrar, porque o Flamengo estava bem fisicamente. Agora, o Flamengo está abrindo esses espaços. Por quê? Porque abriu o bico. O Flamengo realmente está cansado. Mas nós estamos em abril. O que está acontecendo? Hein? Será que estamos vendo um comprometimento total aí com a história, com a causa? Cada um tem que fazer a sua parte. E outra coisa que me chama a atenção:
Isso pode ser um indício também de que o Tite, que sempre foi conhecido como um grande líder de vestiário, ele tenha perdido a mão em alguma situação aí. Porque, de fato, chama atenção o declínio da equipe do Flamengo. Fisicamente, tecnicamente e, obviamente, que isso tudo interfere na parte tática. Então, o Flamengo do Tite caiu demais de produção, né? Caiu demais. E eu entendo por que ele andou poupando gente aí. Porque não tem condição de jogar, gente. Hoje ficou muito claro. Uma semana quietinho, treinando, se preparando, se alimentando bem, dormindo bem. Isso é o roteiro ideal. E aí, em campo, o Flamengo entrou como se tivesse jogado a partida inteira em La Paz com esses jogadores e também contra o Palmeiras no Allianz Parque. Então, de fato, vem um alerta. E é extremamente preocupante, porque o Flamengo ele não vai ter tempo. Acabou o tempo. O Flamengo joga contra o Amazonas, quarta-feira, no Maracanã. Sábado, contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Depois, ele já embarca para o Chile para uma viagem dificílima, porque ele vai jogar contra o Palestino num estádio que fica a 500 quilômetros de Santiago. Em um jogo dificílimo, porque o Palestino, após a vitória contra o Milionários, ele entrou no páreo e se ele ganhar do Flamengo, ele vira vice-líder do grupo. Ou seja, o Flamengo não vai ter tempo de respirar. O Flamengo não vai ter tempo de treinar. E aí, o Flamengo vai ter que colocar em campo os jogadores que estão nas melhores condições físicas. E pelo que nós estamos vendo, muitos dos grandes jogadores do Flamengo não estão bem fisicamente e não estão suportando a carga de jogos. Isso, para mim, justifica o que tem sido feito pela comissão técnica do Flamengo. E aí eu levanto a bola aqui mais uma vez. Como assim o time está morto em abril, se a temporada vai até dezembro? O que está acontecendo? Existe um comprometimento total dos atletas? Porque não adianta uma parte só fazer o seu lado. Todo mundo tem que fazer. Não é verdade? Vou usar até uma analogia aqui. Você vai lá e malha pra caramba todo dia. Você malha, fica 2 horas na academia, você toma vários produtos, você faz todos os exercícios, você corre, você faz musculação, você faz spinning. Aí você sai da academia todos os dias e entra no primeiro fast food que você encontrar. O que é que vai acontecer com o seu treinamento? Você não vai ter o resultado que você esperava, né? Por quê? Porque você não está fazendo tudo como deveria fazer. Então, esse panorama do time do Flamengo, esse desgaste do time do Flamengo, permite levantar esses questionamentos. Inclusive, gostaria muito de conversar, né, com Fábio Maceridian, com profissionais da comissão técnica do Flamengo. Gente, os caras não estão jogando porque eles não têm condição de jogo. Eu repito aqui, o Tite não é maluco de não querer botar o Pedro, de não querer botar o Arrascaeta, de não querer usar o Dela Cruz, entre outros jogadores importantes. É porque não dá. Não tem condição de jogo. Hoje, no Maracanã, ficou claro isso. Claro! Pô, parece que os caras jogaram a semana inteira. 11 da manhã, muito sol. O Botafogo também jogou às 11 da manhã, com muito sol. E fez 4 jogos a mais que o Flamengo na temporada. E vocês viram a diferença? É isso. Tem alguma coisa aí. Não é à toa que a comissão técnica do Flamengo está preservando tanto esses jogadores. E está começando a aparecer aí. A Arrascaeta sentiu, deve ficar um tempo fora. O Pedro visivelmente caiu fisicamente. Estou citando aqui 2 dos caras mais importantes do time, se não forem os mais importantes do time, e que estão visivelmente se arrastando em campo em abril. Então, galera, cabe ao Tite, à sua comissão técnica, fazer com que isso mude. Talvez aquele velho problema
que se detecta à distância no departamento de futebol do Flamengo esteja acontecendo. Falta de cobrança, uma fiscalização mais forte, entender, né, o sentido profissional da coisa, né? Parece que nem o Tite, que é um grande líder, que é um cara muito experiente, que tem uma fama de gestão de vestiário espetacular, está conseguindo fazer isso. E qual é a forma que ele está encontrando? Não dá para Beltrano jogar, porque está perto de estourar, a musculatura não está legal, a condição não está boa. Não vou botar para jogar, fica aqui no banco, preserva um pouquinho. Se botar para jogar todo o jogo, já era para estar fora há muito tempo, porque estaria estourado. Então, realmente, isso chama bastante atenção e, para mim, ficou nítido acompanhando o jogo hoje no Maracanã. Sem querer tirar o mérito do Botafogo. O Botafogo foi extremamente competente, eficiente, e o Arthur Jorge deu um show no seu planejamento, e o Botafogo foi lá e cumpriu tudo como tinha que ser feito. O Botafogo que tem um bom time e venceu o Flamengo no Maracanã. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco, né, sobre, né, essa repercussão negativa que tem sido essa derrota do Flamengo. Além da derrota em si, o que nós chamamos a atenção em nossos canais que trazem a informação em exclusivo é que o Flamengo, além de não estar vencendo, já faz 3 jogos que o Clube de Regatas do Flamengo não sabe o que é vencer. O nosso time tem apresentado um futebol bastante preocupante. Mas muitos podem questionar e dizer que é normal a oscilação na temporada. Concordo, isso de fato pode acontecer durante o ano, seja com a equipe forte, seja com a equipe fraca, enfim, futebol é bastante imprevisível. Mas quando nós analisamos o elenco que o Flamengo tem, o time que o Flamengo tem, não se pode oscilar contra equipes que são consideradas mais fracas. O Flamengo está deixando a desejar, não só no quesito ataque, mas defesa. Se antes era um time bastante elogiado por não ter sofrido nenhum gol no Campeonato Carioca, hoje o Flamengo já tem sofrido diversos gols aí logo no início do Campeonato Brasileiro. E de quem é a culpa? Será que Campeonato Carioca, não é parâmetro para os demais torneios da temporada? Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, né? Muitos aí dizendo, né, que de fato o Flamengo se enganou em uma campanha muito boa no Carioca, mas que tiveram poucas partidas contra times qualificados. Claro que tiveram os clássicos cariocas, o Flamengo foi muito bem, né? Conseguiu vencer a maioria deles, e os que não venceu empatou. Então, com certeza, o Campeonato Carioca será lembrado, até porque o Flamengo bateu muitos recordes aí, o goleiro do Flamengo passou muito tempo sem sofrer gol, e isso com certeza será lembrado por muito tempo. Mas, chegando às competições que estão exigindo mais, como é o Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Flamengo tem sentido. E o clube do Flamengo, os atletas do clube do Flamengo estão com a questão física bastante prejudicada. Mas por que será? Todos os times participaram dos estaduais e o Flamengo também participou. E nenhum time está reclamando, nenhum time aí está sofrendo com lesões ou até mesmo poupando muitos jogadores para as competições sul-americanas. Só o Flamengo que está acontecendo isso. Então, por que será que os jogadores estão cansando rápido? Nós defendemos a teoria de que se deve poupar sim, mas na medida certa. O que nós não concordamos é tirar 7 atletas da equipe titular em uma partida muito importante na Libertadores da América, e o resultado foi uma derrota. E, para piorar, os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro treinando, se descansando, chegaram ontem no Maracanã e fizeram uma vergonha. O time do Flamengo ontem foi engolido pelo Botafogo, que jogou com seus titulares na Libertadores da América. Então não venham me dizer que o Flamengo precisa poupar, porque eu estou vendo outras equipes aí sem poupar em uma temporada boa. O Botafogo, por exemplo, é a prova disso. O Botafogo está entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e
não tem poupado, né? Não tem poupado, tem ido com o que tem de melhor no seu elenco. É claro que o elenco do Botafogo é limitado, não se pode trocar muito até para não prejudicar a questão tática do time. Mas mesmo assim, o clube tem adotado a teoria de que tem que priorizar todos os campeonatos que participa. E o Flamengo deveria adotar a mesma postura. Hoje, no elenco do Flamengo, tem muitos jogadores qualificados, tanto na reserva como no time titular. Mas, se nem o time titular está conseguindo executar aquilo que o treinador pede, imagina o time reserva, que joga poucas vezes na temporada. Então, o que nós criticamos é isso, que mesmo o Flamengo poupando, não conseguiu executar um bom futebol diante do Botafogo. Nós esperávamos o mínimo, que era um time mais compactado, um time mais veloz e um time pressionando mais o Botafogo, pois estava mais descansado do que o seu adversário, mas não encontramos isso ontem. O Flamengo cansou rápido, o Botafogo trocou passos como queria, chegou muitas vezes na linha de fundo para cruzar e levou perigo ao gol de Rossi. Então, esse sistema de jogo de Tite já tem dado dor de cabeça, não só para ele que está treinando o Flamengo, mas também para o torcedor, que parece que está repetindo 2023 em 2024. Mas muitos aí estão dizendo, mas calma, o ano começou agora, o Flamengo já foi campeão, perdeu apenas 2 jogos, não é motivo para se preocupar. Mas, eu repito, não estamos questionando as derrotas, porque isso é normal, entre aspas. Você perder para um Botafogo é normal, clássico, 2 times aí qualificados e são rivais do futebol carioca. Então poderia muito bem o Botafogo ter vencido e nós não estávamos aqui criticando. Se por acaso o Flamengo tivesse apresentado um futebol mais convincente, mas não está apresentando, então temos que criticar. Não podemos passar a mão na cabeça desses torcedores aí que acham que está tudo certo. Se estivesse tudo certo, o Flamengo hoje era líder da Libertadores da América, poderia ser líder do Brasileiro. Então, isso é o que nós questionamos. Não está tudo certo. O Campeonato Carioca já passou. Não era mais do que a obrigação vencer um campeonato que, na minha opinião, é um dos mais fracos do Brasil. Então, agora o foco é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem que colocar força máxima em todos esses jogos, com exceção daqueles jogadores que de fato não têm condições físicas para jogar. Poupa 2, 3 no máximo. Não é possível que esse time do Flamengo, os 11 jogadores estão cansando rápido, pelo amor de Deus. Se estiver, realmente o planejamento foi por algo abaixo logo em abril. E aí, nação rubro-negra, já chega, participa e deixa sua opinião a respeito dessa partida nos comentários. Iremos deixar aí o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos.